Tá bom? Bom dia a todos. Que alegria a gente poder estar aqui nessa manhã, né? Num lugar tão abençoado. Eu sinto aqui como estando todos nós sentadinhos, e muitas outras coisas que a gente não vê nesse plano um pouquinho acima, escola, hospital, assistência, né? E a gente tem muito carinho por essa casa. E aí teve o convite de falarmos hoje um pouquinho sobre o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Então a gente vai conduzir aqui conversando um pouco com vocês, podem interromper, podem tirar as dúvidas, tá? A gente tentar fazer algo que realmente acrescente para vocês. Então meu nome é Nívia, eu sou médica neuropediatra, trabalho na UFO, e na UFO a gente coordena a residência de neurologia pediátrica. Temos a participação também com a residência da pediatria, da psiquiatria, e eu trabalho também com a equipe interdisciplinar da residência multiprofissional, então psicólogos, assistente social, nutricionista, e um trabalho que a gente faz com muito carinho. E a gente tem um ambulatório específico para avaliar e conduzir crianças e adolescentes que apresentem algum transtorno do neurodesenvolvimento. O primeiro que a gente montou dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento foi o TDAH, e ali a gente direcionava também alguns alunos da pós-graduação, então os alunos meus de mestrado, de doutorado, para também ter uma equipe interdisciplinar, para fazer as avaliações e também conduzir algumas pesquisas. E aí, posteriormente, isso foi ampliando, né, para as crianças com dificuldade de aprendizado. Aliás, elas eram encaminhadas para o ambulatório já com as queixas de dificuldade de aprendizado, e a gente selecionava aquelas que tinham TDAH para tentar fazer uma avaliação um pouco mais ampla, e hoje a gente tem os transtornos do neurodesenvolvimento como um todo. E a gente vai falar um pouquinho mais do TDAH. Eu tenho um amor muito grande por essas crianças, porque muitas vezes elas são avaliadas e criticadas e censuradas pelos seus comportamentos, que muitas vezes são, inclusive, com muita espontaneidade, mas acaba que a impulsividade, a agitação, gera interpretações um pouco confusas, né? Então, a gente tentar esclarecer um pouquinho isso. Mas antes de começarmos, eu queria que vocês pensassem assim, para vocês, o que é saúde? E pensando o que é saúde, como está a minha saúde? Vocês fizessem essa reflexão. Alguém quer falar assim, o que entende do conceito de saúde? Equilíbrio, né? Equilíbrio mental, né? As coisas estão equilibradas, né? Nosso organismo, mente. Isso. Então seria um equilíbrio entre corpo, mente. E aí como que está, cada um pensar como que está a minha saúde, meu estado de saúde. Se vocês forem no médico agora, o que vocês iam falar? Cada um refletir aí como é que sente, como é que percebe, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social. E a dimensão espiritual também tem sido acrescida, né, pela Organização Mundial de Saúde, embora não em documentos assim, definitivos, né, mas a gente já tem também, principalmente ali na linha de saúde mental, acrescido também o bem-estar espiritual. Então, quando fala esse completo, é um estado de completo bem-estar, é difícil a gente falar assim, se realmente a saúde está 100%, né? Completo bem-estar. Eu estou aqui usando óculos, tem mais gente usando óculos, tem gente que está tomando aí um remedinho de pressão, né? Então, sempre tem alguma coisinha. Às vezes tem uma tossezinha, um resfriadinho que surge, que vai embora, outras coisas que vão permanecendo ao longo da idade, né? Se lembrarmos do Chico Xavier, como é que será que ele considerava a sua saúde, né? Chico com um monte de questões, de enfermidade. Então, esse conceito de saúde e doença é bastante complexo, né? E quando a gente pensa no TDAH...
Pode falar. O Chico foi questionado, né? Qual que era a doença dele? Ah, meu filho, são 70 anos. Então, é bem complexo a gente fazer essa autoavaliação e com certeza muda, né? De um momento para o outro, de manhã, o que eu penso, né? No final do dia, e com os meses passando, os anos passando. E segundo a Associação Médico Espírita, então o Joseph Kleber é um autor que a gente tem muitos livros, né? E que acaba sendo uma base também de consulta. Ele coloca que saúde é a real conexão criatura-criador e a doença é o contrário momentâneo de tal fato. Então, como é que será que está a nossa real conexão com o Criador? Pensando nesse tipo de conceito de saúde, trazendo aqui para o Espiritismo, né? Para a nossa religião. Então, a nossa conexão, como é que ela está? É igual o rádio, né? Que às vezes a gente sintoniza, às vezes fica aquele ruído, né? Tem momento que a gente faz a prece, que a gente parece que consegue realmente ter uma conexão maior, né? Às vezes no momento do desespero a gente faz uma conexão ainda mais profunda. Momento da minha vida que eu achei que seria o mais desafiador, quando eu pensei assim, nossa, se um dia meu pai adoecer, como é que eu vou fazer? Um dia que meu pai falecer, como é que vai ser? Eu ficava pensando nisso porque um carinho, um amor muito grande, um apego muito grande, e a gente vinha aqui no Joana d'Arc de manhãzinha, 5h30 da manhã, ajudava aqui na sexta, e eu, pai, eu tô vindo não é para fazer caridade não, é para estar junto com o senhor, é o nosso momento junto. E aí fui trabalhando isso, né? E quando de fato ele adoeceu, foi um momento de maior conexão que eu tive, assim, eu não parecia que eu estava andando na terra, pisando na terra, né? Foi um momento que eu realmente fiquei muito bem e consegui auxiliá-lo, né? Nessa situação de adoecimento, no falecimento. Parece que quando a gente tem os maiores desafios é que a gente às vezes busca mais essa sintonia, né? No dia a dia parece que a gente meio que se distrai, a gente esquece dessas conexões. Como é que eu cheguei no centro hoje? A gente nem... Será que a gente estava realmente presente, né? Então tem muitas dores, né? Muitas situações que às vezes são despertadores, né? Eu brinco muito assim, que é um despertador. E às vezes é o momento que a gente consegue uma conexão realmente melhor, né? E o que Emmanuel traz para a gente? Ele fala que saúde é a perfeita harmonia da alma. Também a hora que a gente lê isso, né, ouve isso, como é que está a minha saúde, né? Está em perfeita harmonia essa minha alma? Então, o mesmo cuidado que a gente tem com o corpo todos os dias, tomar banho, escovar os dentes, se alimentar, nem sempre a gente faz isso com muito zelo, né? Mas esse mesmo cuidado que a gente tem, o que a gente pode fazer com a nossa saúde espiritual? Então, como que a gente acorda e como que a gente alinha as nossas emoções, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas ações para a gente buscar essa harmonia da alma. Então, quando a gente vai falar aqui de um transtorno, né? Quando a gente vai falar sobre saúde, vem para mim muito essa ideia de que a gente está mergulhado aqui, né? Num planeta que é uma escola e um hospital. Eu não consigo dissociar. Acho que na minha vida também eu acabo conduzindo muito isso, né? Porque a hora que eu entro dentro do hospital de clínicas, é um hospital escola, né? Eu estou com o meu paciente, ele não é só a condução de uma medicação, é um esclarecimento, é uma orientação, também é um aprendizado. E essas situações que a gente vive no nosso dia a dia, de pequenas enfermidades que surjam, né, e desaparecem ou que nos acompanham ao longo do tempo, com certeza a gente precisa pensar o que eu tenho para aprender com isso, né? Quer seja no meu corpo físico, quer seja dos meus familiares, né? Das pessoas mais próximas. O que eu preciso aprender com isso? E qual a oportunidade que eu estou tendo nesse momento também de tratamento e cura, né? Porque com certeza a gente tem algo para aprender e algo para curar. Se a gente pensar no Chico Xavier, né, Flávio, que a gente estava falando, da saúde dele ali, provavelmente foram escolhas, né,
que ajudaram ele também a manter o propósito maior. Então, nem sempre a gente vai pensar que uma enfermidade, uma condição orgânica é uma punição, é um castigo, né? Ou é algo que a gente fez que precisa ali ter um aprendizado mais profundo. Às vezes é justamente para nos dar suporte, apoio, assim como a gente tem 2 braços, 2 pernas, né? Que nos auxiliam a movimentar, a fazer algo alinhado ao nosso propósito. Talvez um probleminha ali de vista, né? Talvez um probleminha ali de audição, talvez algo que surja ao longo do tempo. Pode ser mais um remédio do que a gente pensar como uma doença, né? Como a gente tem no Evangelho, o mal e o remédio, né? A gente tem esse capítulo. O nosso corpo é uma conquista, né? Um time de milhões de anos, né? Desse processo evolutivo da Terra, até conseguir chegar à atual condição que nós temos, né? Uhum. Mas aí nós precisamos saber controlar, né? Saber o que afeta ele. E a nossa mente é um dos fatores, né? Dependendo de como agimos, como nós usamos, né? Nossa mente, ela vai transmitir ao corpo humano. Uhum. E às vezes uma doença ou uma coisa, ela não veio de imediato, ela veio na frente. Uhum. Interessante que Divaldo, ele sentiu um mal-estar em determinada época da vida dele, e ele pensou, de onde veio isso? Mas a memória mais próxima, aí Júlio disse, não, isso aí tem uns 30 anos atrás. Uhum. Agora está repercutindo isso no corpo. Uhum. Mas você também tinha parado para pensar, entendeu? Às vezes, igual o caso de para não perder o foco, Uhum. né? Ele está ali concentrado, com foco, não perder o foco. Então, às vezes, você falou, a doença, ela vem para manter o seu foco naquilo que você precisa. Uhum. Ela te cerceia. Exatamente. Te alinha, né? Sai dali. Uhum. Então, tudo é o que você falou, é remédio. Uhum. A doença é um remédio. Ela é um remédio amargo, mas E a gente, como uma criança rebelde, fica ali fazendo birrinha diante de algo que está vindo, né, muito sagrado, né? Algo que, nossa, às vezes foi até a gente que pediu, né? Nem sempre a gente tem essa maturidade de poder realmente escolher, né, todas as nossas provações aqui, mas por vezes a gente mesmo que pediu aquilo, né? Ou a gente aceitou aquilo entendendo que seria algo extremamente positivo, mas como uma criança rebelde, a gente fica ali lamentando daquilo que de fato veio como uma bênção. Então, quanto mais gratidão a gente tiver no dia a dia, né? Quanto mais a gente puder olhar esse copo ou meio cheio ou meio vazio, a gente pode escolher, né? Olhar ele meio cheio ou meio vazio, também a gente pode tirar maior proveito das nossas oportunidades. Lembrando sempre que são aprendizados e também são tratamentos. E a gente estuda muito, né, na questão médico-espírita, que muitas questões vêm, sim, do nosso perispírito, e o nosso corpo físico, ele recebe justamente para curar o nosso perispírito, né, o nosso espírito. Então, acho que é bem importante, é uma esponja, isso mesmo, que absorve ali e pode ser o final de uma dor, uma aflição, um sofrimento, né? Mas se a gente não aproveita aquele remedinho, né? A gente cospe, joga fora, né? Reclama, às vezes a gente vai, por escolha própria, perpetuar um pouquinho mais de tempo aquela situação, né? Alguém quer fazer mais algum comentário nesse aspecto? Não? Se eu estiver falando alguma bobagem, também levanta a mão, Kardec não falou nada disso, pode levantar a mãozinha, a gente está aqui para aprender junto também. E aí, trazendo para uma condição específica, né? Hoje a gente tem muitos diagnósticos dos transtornos do neurodesenvolvimento, mas se a gente for parar para pensar, a gente tem muito mais pessoas que ainda não tiveram a oportunidade do diagnóstico do que o diagnóstico em excesso. Mas é claro que a gente sempre tem que pesar na balança, né? Porque muitas vezes a gente vai dar uma aula, uma palestra sobre autismo, TDAH,
e forma aquela filinha assim no final, né? Não, eu acho que eu tenho, acho que meu filho tem, acho que meu marido tem, né? Então, uma ou outra característica é biológico mesmo, a gente está mergulhado nessas variações também. Mas quando aquilo gera prejuízo, então quando a gente fala de transtorno do neurodesenvolvimento, transtorno do aprendizado, transtorno do desenvolvimento da linguagem, transtorno do espectro autista, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, é porque aquelas características, aqueles sinais e sintomas estão gerando prejuízo. E aí a gente precisa também, né, de algum aparato para poder entender o que é prejuízo, tá? Então, assim, eu esqueci de pagar a conta, tenho esquecido de pagar a conta. Será que minha vida está muito atribulada? Está faltando, né, uma organização? Então, algumas coisinhas a gente vai ter características parecidas, mas quando a gente pensa no transtorno, é porque de fato isso gera um prejuízo. E quando vocês pensam no TDAH, o que vem na cabeça de vocês assim? Como que seria esse indivíduo? Quais que seriam os sinais e sintomas? Ou que pessoas que vocês conhecem? Uma pessoa agitada, fazer tudo eu imagino. Interativo, mais interativo, um adulto mais interativo. São pessoas mais... Na mesma atividade, mas não leva a cabo de jeito nenhum. Não finaliza, começa uma faculdade, não vai até o fim, já passa para outro, vai no emprego e já muda. Começa a fazer tarefinha com a mãe, levanta para tomar uma água, fala de outro assunto. Então vem a questão da agitação, né? E também da desatenção. Alguns são mais agitados, outros são mais desatentos, e também tem a forma combinada, as duas coisas presentes, né? Mas que de fato gera um prejuízo para aquele indivíduo, porque um pouco distraído, a gente sempre teve, né? Eu tinha um colega na minha sala que era um pouco distraído, eu tinha que ficar lembrando ele, né? Então, um pouco distraído, um pouco agitado, a gente pode ter pessoas sim com essas características, mas assim, os extremos é que preocupa, né? Quando de fato gera um prejuízo. E quando a gente vai falar desse tema também, tem algumas linhas que aparentemente divergem, né? Pode falar. Eu fico com uma dúvida agora. A ansiedade, a criança ou a pessoa que é muito ansiosa, pode confundir com o TDAH? Pode confundir. Às vezes a própria ansiedade que está gerando aquela agitação, ou às vezes a agitação, o TDAH, a disfunção executiva, né? Então essa performance que vocês foram falando que às vezes não consegue finalizar as coisas, também gera ansiedade. Então eu posso ter o TDAH com transtorno de ansiedade, mas eu posso ter aquele indivíduo que tem só ansiedade e confunde com os sintomas do TDAH. Tá? Aí como separar? Como saber? Só com o diagnóstico? O ideal para um diagnóstico é você realmente ter uma avaliação mais ampla, né? Mas o próprio indivíduo também, ele pode ir analisando, olha, quando eu era criança, porque eu estou falando de um transtorno do neurodesenvolvimento, quando eu era criança eu não tinha prejuízo, hoje agora na vida adulta, que eu estou percebendo, que eu estou vendo, né, estou assistindo assim, essa palestra, mas é agora na vida adulta, às vezes são as demandas que foram aumentando, né, e gerando uma certa ansiedade, ou não estou conseguindo me organizar, me planejar, né, mas algo às vezes relacionado à vida adulta. Então se eu estou falando do transtorno em si, isso começou mais novo. Então, isso é uma maneira da gente poder separar, né? Mas é importante ter uma avaliação clínica, sim, até porque o transtorno de ansiedade que está gerando sintomas, também vou precisar de uma abordagem, né? De um acompanhamento, de uma abordagem, quer seja da parte emocional, psicológica, quer seja medicamentoso, mas algo eu preciso fazer, mobilizar para melhorar aquele sintoma. Então, isso também, né? É uma maneira da gente olhar de diversas maneiras, diversos modos, mas se eu enxergo 4 ou eu enxergo 3 aqui, não é porque eu enxerguei 3 que eu vou desqualificar quem enxergou 4, né? Então, a gente precisa somar as nossas avaliações, as nossas observações, os nossos conceitos e conhecimentos científicos. Às vezes a gente tem determinada linha da psicanálise, da psicologia, que tem um olhar sobre isso, né? A linha da neuropsicologia, a linha da área médica, tem um outro olhar, mas essas coisas acabam precisando estar juntas e se somando,
né? E alguns até acham que o TDAH ele foi algo inventado, é uma corrente que fala isso, e que a pessoa que inventou o TDAH se arrependeu. Já ouviu isso? Às vezes dentro de alguns cenários ali, até dentro da universidade, a gente ouve algumas correntes assim, nossa, a pessoa que inventou o TDAH se arrependeu. Mas quem que inventou o TDAH, né? Aqui a gente tem o primeiro relato de 1775. Talvez ele encarnou mais de uma vez para falar que ele se arrependeu, né? Porque já não está aqui. Então, num livro alemão, a gente tem uma descrição, assim, que provavelmente a primeira descrição, a gente fala de um ponto de vista científico, uma linguagem científica, né? Mas é um fenômeno biológico. Então, a gente tem variações de atenção, de concentração, de comportamento, de autocontrole, né? De controle inibitório entre uma pessoa e outra. E tem esses que, de fato, estão nos extremos aí e que nos apontam como algo clínico. E aqui numa linha do tempo, né, desde 1775, a gente tem, ao longo dessa jornada aí científica, a tentativa de explicar isso, de compreender. Então, a gente tem lá em 1902, era constituído como um distúrbio do controle moral. E aí a culpa era da educação dos pais, né? Um problema moral. Posteriormente, em 1922, relacionando com inflamações no cérebro, pessoas que tiveram encefalite, que poderiam ter, então, como consequência, né? Ser algo orgânico, consequência de uma inflamação. A gente tem uma lesão cerebral mínima em 1947, mínima porque fazia autópsia, não achava, exames disponíveis, não achava onde era essa lesão, medicamentos que poderiam auxiliar nos sintomas. A benzedrina nem é mais usada, né? Mas o metilfenidato, a ritalina, né? Falar esse termo que o pessoal mais conhece, ela surgiu em 1955. Então, ela foi confeccionada, olha, em 1955, século passado, né? Então, não é um medicamento novo. Claro que a partir dos anos 90, que começou a se utilizar mais, principalmente no Brasil, né? Então, mas é algo utilizado já há bastante tempo e que foi se percebendo que medicamentos poderiam trazer melhora. Então, não é um problema da educação, né? Não é um problema moral, não é a pessoa que quer fazer daquele jeito só para contrariar os demais, né? Então foi se entendendo que existe algo orgânico, sim. A gente tem a partir do DSM-3, esse termo, déficit de atenção com ou sem hiperatividade, e hoje a gente já está no DSM-5 revisado, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, onde a gente coloca predominantemente desatento, predominantemente hiperativo ou a forma combinada. Mas os critérios diagnósticos desde 1994, aí eles já não mudaram tanto. Então a gente já tem algo assim, desde 1994, muito bem estabelecido, sem tantas mudanças, diferente do que a gente tem visto hoje com o autismo, né? Que tem passado ainda por mudanças de critério. E o quadro clínico ele vai ser caracterizado por um padrão persistente de desatenção e ou hiperatividade e impulsividade, que interfere com o funcionamento ou desenvolvimento. Então, não é só ser agitado, não é ser só desatento, mas isso gera um prejuízo no desenvolvimento do indivíduo, tá? Aqui a gente tem o Calvin, né, olhando para a professora como se ele estivesse prestando muita atenção, mas a cabecinha dele está imaginando ela como um ser extraterrestre, ele ali, né, lutando com ela, tá? Então, às vezes a criança está lá fixa na gente, e o que ela está pensando? Uma vez uma mãe foi chamada na escola e a professora falou assim, olha, eu preciso te falar uma coisa, seu filho presta muita atenção em mim. Ela, ai, que bênção. Nossa, graças a Deus, meu filho presta muita atenção na senhora que é professora. Ela, não, você não está entendendo. E presta muita atenção em mim. Ela, nossa, que maravilha, achei que ele era distraído. Ela, não, você não está entendendo. Ele presta atenção demais em mim. Ele sabe se eu estou com o mesmo brinco de ontem, se eu troquei meu óculos, se eu estou com um batom diferente. Ele presta atenção em mim, mas não presta atenção na aula. Né? Então, assim, o que a criança está olhando, está observando, às vezes a mente dela está longe ali, né? Então, a gente pode ter esses quadros e a gente pode ter aquele que é mais agitado mesmo, né? E a gente tem as crianças, assim, que às vezes apresentam uma certa concentração em alguma atividade, por exemplo, nas telas,
E aí a família fala, mas como assim é desatento? Ele fica horas jogando no computador, ele fica horas no celular. Mas aquilo não é uma atividade monótona, como ler um texto, ler um livro, né? Então, eles conseguem ficar, porque realmente muda toda hora a atenção, o foco, são estímulos muito intensos, né? E até mesmo em atividades que a pessoa gosta muito. Ele vai jogar o futebol, ele está ali atento, né? Ele está seguindo as regras. Então, é algo que ele gosta demais. Tem um paciente que fica assim, 3 horas todos os dias no esporte. Gosta muito e lá rende muito. É diferente do hiperfoco ali do espectro autista, mas assim, aquilo que gosta muito consegue também utilizar esses recursos para ficar um pouco mais concentrado e até faz parte também de uma terapia, tá? Então, a gente precisa analisar bem esse contexto. Tem um paciente que a família fez um churrasco, eu falei para ele, eu conto sua história em todas as minhas palestras, ele pode contar, doutor. Eu falo, não falei seu nome, mas eu conto, ele não pode contar. Então, assim, a família foi dar um churrasco, já tinha chegado todo mundo, e ele resolveu entrar e jogar no computador. E aí ele ficou lá sozinho jogando, tocou o interfone e ele atendeu. E a pessoa falou, vim para o churrasco. Ele abriu o portão. E continuou lá. Aí a pessoa passou por ele e falou, cadê a chave do carro do seu pai? Não sei. Nem olhou para quem era. Eu vou sair, mas você abre de novo, vou tocar o interfone, você abre de novo. Então, a pessoa entrou, fez um limpa na casa. Aí tocou o interfone de novo, ele abriu, fez outro limpo. A hora que a mãe entrou dentro da casa, tinha sido, né, roubado. Perguntou para o menino quem que era a pessoa, como é que ele estava. Ele nem olhou. Ele estava tão lá jogando que ele não parou para olhar quem era. Ele só contou que ele abriu 2 vezes, perguntou da chave. Não sabia mais nada. Então, assim, essa questão de ficar tão focado em algo, né, que pode acontecer também no TDAH, tá? Então, aquele que gosta demais, mas não prestar atenção no restante. Então, tem vários tipos de atenção. O prejuízo que a gente tem mesmo no TDAH é um prejuízo de funções executivas. Então, quando a gente fala esse termo, déficit de atenção, né, hiperatividade, dá a impressão que a pessoa não concentra em nada. Mas ela não consegue gerenciar qual tipo de atenção ela precisa naquele momento. Se eu estiver numa floresta, olhando aquela plantinha, nossa, que linda, qual que é a origem biológica dessa planta e tal, estou lá analisando e tem um barulhinho de uma onça vindo atrás, pronto, né? Então, naquele momento, eu não tenho que ter essa atenção tão seletiva, tão hiperfocada, né? Nesse momento, eu tenho que ter uma atenção mais generalizada, mais difusa, uma atenção global. Eu tenho que saber que hora que eu gerencio. Às vezes, o menino está assistindo aula e está ali perto da porta, né? Olhando para quem está passando lá fora. Então, ele está atento lá fora. Mas ele não está fazendo essa atenção seletiva olhando para o professor, assistindo aquela aula e esquecendo o que está do outro lado. Ele não consegue fazer isso, né? Então, é a maneira de gerenciar a atenção. A maneira de controlar o controle inibitório do corpinho, tá? Então, aqui são algumas áreas que podem estar comprometidas na pessoa que tem um TDAH. Então, a gente já tem vários estudos, principalmente estudos funcionais, né? Mostrando essa área pré-frontal, que é essa do meio, que é responsável por memória operacional. Então, aquilo que a gente está pensando no momento, juntando uma ideia com a outra, que às vezes a mãe dá 3, 4 informações, você vai lá no quarto, abre a gaveta, a primeira gaveta do lado direito, vai ter a meia vermelha, você não pega a vermelha não, você pega a azul que está atrás. Então, assim, chega no quarto, o que é para eu fazer mesmo? Né? Vai lá no mercado, compra isso, a gente dá vários itens, ele já nem sabe mais, né? Então, essa memória operacional que a gente usa também ali para a hora de fazer uma conta, né? A solução de problemas, o autocontrole, planejamento e flexibilidade. Então, pode ter um prejuízo de tudo isso. Eu tenho um paciente que, eu dando o diagnóstico da criança, o pai falou assim, nossa, doutora, agora eu estou entendendo bem o que acontece comigo. E aí ele foi contar várias situações, e uma delas é que ele, trabalhando com marketing ali na empresa, tinha que mandar, na época, né, para a Rede Globo, a propaganda que ia aparecer no meio do jornal no meio do dia. E aí ele fez tudo com antecedência, para não ter problema e tal, estava tudo organizadinho, salvou no pendrive e pensou, não, tá tudo certo. A hora que chegou, nessa ocasião não dava para mandar por e-mail, né? A hora que chegou o momento de apresentar lá na rede, ligaram para a empresa, olha, não está aqui.
foram na sala dele, não, mas tá, eu fiz com antecedência, salvei no pendrive, já mandei. A hora que ele viu, o pendrive estava em cima da mesa dele. Não tinha mandado. A empresa gastou, assim, 30, 40 mil reais de multa por não ter conseguido. Aí, para a semana seguinte, não, então vamos fazer para a semana seguinte. Aí, na semana seguinte, tinha que atualizar os dados, não podia mandar do mesmo jeito. Então, ele fez também com antecedência, salvou tudo bonitinho. Na hora H, de novo, a TV liga falando que não estava lá. Ele, como assim não tá? Eu fiz com antecedência, eu juro que eu fiz, tal. Tava lá o pendrive de novo. Aí ele ligou lá pedindo, pelo amor de Deus, em 15 minutos eu tô aí. Pegou a moto e saiu correndo. Imagina como que ele foi dirigindo. E a gente tem muito mais acidente, né, de trânsito para quem tem o TDAH. Então ele contando assim várias situações da vida dele que ele foi tendo inúmeros prejuízos, né? Então, imagina, viver sempre com o coração na mão por essa dificuldade de planejamento. Ele é ótimo para ter as ideias, mas a execução final acaba tendo prejuízo. A região órbito-frontal, que é essa verdinha, inibição de respostas, regulação de emoções. Então, assim, em vez de ir lá pensar, refletir para fazer com cuidado, já vai rápido, né? Então, já vai na primeira opção. Se a professora colocar lá, para a gente sinalizar, exceto, o exceto ele já nem leu, já, a primeira resposta que ele acha que está correta, ele já marca, né? Então, essa dificuldade de controlar, de inibir respostas, o giro do símbolo, que seria a primeira figura ali, a manutenção do objetivo. Então, ele pensa em fazer uma coisa e não chega até o fim, escolha de respostas com conflitos, controle de emoções, atenção voluntária. Então, tudo isso pode estar prejudicado na pessoa que apresenta o TDAH. E aí a gente tem critérios diagnósticos. Como fazer esse diagnóstico, né? A gente tem os critérios do DSM-5 hoje, revisado, o TR, se de colocar ali o TR. A gente tem esses critérios, mas a gente não tem um exame específico para dar o diagnóstico. Então, a gente tem 9 critérios diagnósticos de desatenção, 9 de hiperatividade, precisa preencher 6 ou mais. Por pelo menos 6 meses, né? Algo que surgiu agora, recente, né? Em um grau que é inconsistente com o nível de desenvolvimento. Porque se eu for pegar uma criança de 2 anos, ela não vai conseguir ter esse gerenciamento todo que a gente falou anteriormente. Então, é esperado que ela esteja um pouquinho mais agitada ou um pouquinho mais desatenta. E para os adolescentes e adultos, 5 ou mais critérios, tá? Então, aqui esses critérios, não vou ler tudo aqui com vocês, né? São 9 critérios, mas aquela pessoa, por exemplo, que comete erros por descuido, você pega a prova, ele não conseguiu, né? Prestar atenção nos detalhes, ele estudou com o pai, com a mãe, sabia toda a matéria, mas comete erros. Né? Então, por desatenção, por descuido. Quer falar? Você falou, assim, toda aquela palavrinha, aquelas palavrinhas que estavam no TDAH, todos eu tenho. Então, assim, quando eu fiz o exame neurológico do TDAH e tal, essa parte aí, para mim, foi a mais complicada de desatenção. Uhum. Né? Lá atrás, lá quando eu estava moleque aí, lá ainda, tinha que fazer aquelas provas do país, né? Hoje é o Enem e tal. Uhum. Vou contar essa história. Pode falar. Nessas palestras, e a gente tinha um show no dia da prova, no Capital Inicial, eu era muito no Capital Inicial, tinha um show no dia. E a primeira prova que eu fiz no país, a primeira colegial, a segunda colegial na época, eu tinha tirado nota muito boa. Só que a terceira prova que eu ia fazer estava no dia do show. Você acredita que na hora de passar o gabarito, eu estava tão desatento que eu estava querendo ir embora, eu passei o gabarito todo errado. Eu tinha negócio de A, B e tal. Eu só marquei o X no tudo. E entreguei o gabarito. Eu fiz a redação e tal. Na redação foi uma nota muito máxima. Mas a desatenção do gabarito foi horrível. Perdi todo a zerei a prova. Zerei tudo a prova. Então, por questão disso aí, dessa parte de desatenção. Então, depois disso, eu comecei a reparar que a gente também, na minha pessoa, não tinha muito esse negócio de falar que tinha TDAH, não tinha muita coisa de você está com esse problema, esse transtorno e tal. E a gente vê que hoje várias pessoas mais velhas têm esse transtorno e a gente nem sabe, nem imagina. Eu não sei se você ficou sabendo do acidente de ontem, quando o professor foi jogar lá no jump, né? Você viu o que aconteceu? Os caras falaram que um ia conferir, o cara esqueceu. Aí o outro que confirmou, falou assim, você conferiu? Não, conferi também não. Então, tipo assim, os dois totalmente desatentos. Hoje a moça sem colocar os cabos. Porque a moça faleceu. Então, assim, a gente fica vendo essa questão de desatenção,
Muitas pessoas têm, mas não sabem qual é o diagnóstico para cada uma delas. Uhum. Então, a gente não é só essa questão de geografia, por exemplo, mas que várias vezes, todas as coisas podem dividir na vida das pessoas, a pessoa não sabe que tem que ter a razão do transtorno e atrapalha, né, no desenvolvimento da pessoa. Muitas vezes as pessoas estão travadas, né? Procrastinadoras, né? Uhum. E a depressão é um negócio muito pequenininho. Então, isso eu me vejo muito na área psicológica, na nossa vida. Isso mesmo. Eu acho que você tem que tomar um certo cuidado para não confundir, porque como ela disse, o transtorno é aquilo que é muito transtorno. Porque a timidez da prevenção, a gente tem que agir. Porque senão não é mais fácil. E como assim, psicóloga também, a gente tem muitas pessoas usando esse diagnóstico para tirar uma responsabilidade do que de fato é essa. Porque assim, equilíbrio, esse não é mais fácil. Eu tenho esses em transtorno, eu vou funcionar assim, qual é a sua responsabilidade sobre esses pontos? Então, tem situações que a gente realmente pode ter a desatenção, né? Mas aí o transtorno é algo que nos acompanha ao longo do tempo, né? Mas muito importante a sua fala, como é que é o seu nome mesmo? Murilo? Da gente também ter esse cuidado com o filho, com o aluno, né? Que às vezes ele vai cometer esses erros, não porque ele não queria fazer, porque ele está rebelde, né? Porque realmente a gente não observou todos os detalhes para ter o melhor momento. Então, em sala de aula, para fazer uma prova, às vezes um ambiente mais silencioso, às vezes dar mais tempo, às vezes pegar aquela prova e, olha, essa questão é isso mesmo, né? Fazer uma conferência. Então, uma coisa muito simples, se você marcou tudo igual, era impossível, né? Então, é claro que diferente de um adulto, né, de uma criança, mas olhar para aquilo, ver que não tem consistência, você pode olhar de novo, você pode verificar essa questão novamente. Então, não é que eu estou contando a resposta para a criança, para o adolescente, mas eu estou ajudando, né, naquilo que ele precisa. Essa empatia a gente precisa ter, e não é assim, porque está no laudo médico, ou porque não está no laudo médico, porque a psicóloga mandou, ou porque a psicóloga não mandou. Quem está na sala de aula tem como realmente gerenciar tudo isso da melhor maneira, né? Então, às vezes a gente coloca alguma coisa nos laudos, mas eu estou com aquele indivíduo naquele momento. Então, eu preciso ter esse olhar atento de quais são as adaptações que aquele indivíduo necessita. Quer seja pela sua agitação, então, está muito agitado, eu sei que ele terminou rápido ali a tarefa, a atividade, ele vai pegar um material para o professor na outra sala, ou ele vai auxiliar esse professor, ou vai auxiliar algum colega, e se a gente deixa ali no ócio, aí ele começa a atrapalhar os outros coleguinhas. Então, a gente precisa ter essa flexibilidade de entender que é uma condição. Então, existe a autorresponsabilidade, né, como você falou, sim, mas existe uma condição e eu preciso também ter o melhor manejo possível, o melhor cenário para extrair o melhor daquele indivíduo, já que eu estou numa sala de aula, ou já que eu sou o pai ou a mãe. Não é a gente ficar só na punição. E também a gente ficar só no não faz isso, não faz aquilo, né? Então a gente também tem muito essa fala do não. Vou fazer uma brincadeirinha aqui com vocês. Não pensa no elefante cor-de-rosa. Não é? Então quando a gente fala não, o cérebro demora para processar esse não. A gente vai no verbo, na ação. Se eu falar não pega, eu estou convidando, a mão vai. Se eu falar vamos tomar cuidado que quebra, a pessoa vai até com o corpinho para trás. Tomar cuidado. Então, o cuidado ficou muito mais forte do que o pega, que era não pega, né? Então, a maneira de falar com as crianças, como um todo, mas principalmente para quem tem o TDAH, que vai no impulso, né? Então, você imagina que esse freio, é como se a gente tivesse uma Ferrari ali com um freio um pouquinho, né? Ainda não ajustado. Não vamos falar danificado, porque pode ter ajustes, né? Então, esse freio não está muito ainda adequado. Se eu dou um comando, já foi, já fez. Não atravessa a rua. Segura na mão da mamãe, vamos devagar. Opa, eu já vou ter uma outra resposta. Então a gente tem que treinar muito a maneira de falar. Isso também é interessante até para conversar com o marido, com a esposa, né? A gente pode ter uma comunicação mais assertiva com as pessoas, né?
Mas com a criança, principalmente, porque esse controle inibitório ele vai ser desenvolvido com o tempo para todas as crianças, e é importante a gente ser mais direto, né? A gente faz muito rodeiozinho e gera muita confusão na mente dessas pessoas. Então, vamos tentar ser mais assertivo na nossa fala. Aqui a gente tem esses 9 critérios que vocês já foram falando um pouco, né? 9 também aqui da hiperatividade, às vezes até falar em excesso. A mãe tá lá na consulta tentando contar alguma coisa pra gente, a criança vai entrando na conversa, né? Vai entrando no diálogo dos adultos, né? Essa mãozinha que às vezes empurra, às vezes está lá na escola e a mãe é chamada porque ele, nossa, fez algo tenebroso ali, empurrou o colega. Se a gente for depois conversar com a criança, ela nem viu que ela empurrou, ela esbarrou nele sem querer, já estava com a meta de ir em tal lugar, deu um esbarrão ali, ela nem percebeu que o outro caiu, que o outro machucou, né? Então a gente precisa muito entender o que está acontecendo naquele cenário. Hoje algumas filmagens até ajudam na escola, né? Mas também nem tudo. Em geral, são crianças que são muito sinceras também, eles não têm esse filtro assim para falar, né? E a gente pode conversar com essa criança, ela consegue trazer para a gente detalhes, e às vezes a gente fica achando que ela está mentindo em determinadas situações, mas é como ela viu, é como ela vivenciou. O adulto que estava lá, olha, seu filho me desacatou, seu filho, né? A professora leva tudo ali para o pessoal. Mas será? Ele estava focando numa outra coisa, ele estava querendo, né? Almejando chegar em outro destino, diferente do que ela propôs. Então, nem tudo a gente também vai levar para o pessoal, né? Vamos primeiro sair disso, do eu, né? Do ego. Sou eu, tá me desacatando, né? Tá ainda contra aquilo que eu orientei. Então, são as minhas regras que ele não está seguindo, né? E vamos olhar para o indivíduo que está ali. A gente tem que fazer esse movimento. Então, o que será que a pessoa com TDAH que convive com a gente pode nos ensinar? Talvez a gente está muito no julgamento, talvez a gente está muito no controle, tinha que ser do meu jeito, né? E ele está me mostrando uma outra oportunidade, uma outra maneira. Tem várias maneiras de fazer, né, a mesma atividade. Quanto mais a gente melhora o manejo, né, no processo educativo ali, melhor é a resposta. Né? Se a gente ficar assistindo e um adolescente com TDAH faça tal atividade de determinada forma, tipo, você dá 5 comandos. E aí passa um pouco o adolescente alinhando, e você fala, você não fez até agora, você vai fazer. Você perde a paciência aí. Quer dizer, não vai funcionar. Não vai funcionar agora se você entende, né? Como que aquele cérebro neurodivergente funciona. Você não pode dar 5 comandos de uma vez só. Você vai falar 2 comandos, você entendeu? Então, não vai, faz isso, depois a gente vê o que mais você precisa fazer. É diferente. Então, eu sempre falo isso, né? Assim, tanto para abrir no caso para outras pessoas. Precisa melhorar o manejo enquanto pais. Quanto mais a gente melhorar, melhor vai ser essa relação, mais a gente vai ajudar os nossos filhos. Que é um desafio que as escolas regulares ainda têm muito. Elas querem enquadrar a criança, o adolescente, dentro de um modelo que não é tão quadradinho ou tão redondinho assim. Precisa de uma certa flexibilidade, principalmente. Entendimento, né? Lembro de uma vez um plantão da escola que o adolescente estudou, e o professor de ciências falou assim, não, seu filho fica quietinho, ele fica desenhando a aula inteira. Eu falei, e você acha que isso está correto? É vantajoso para você ficar desenhando a aula inteira? Dá certo? É isso mesmo? Você fica confortável? Porque se o adolescente está ali desenhando a aula inteira, quer dizer, não está ali, ele não vai conseguir se conectar. Né? Ele só está quieto, só não está atrapalhando a aula. Então, falta preparo. Porque o meu filho, ele desenha a aula inteira, mas ele repete tudo que a professora falou. Ele desenha, e ali tudo que a professora falou, ele absorve tudo. Às vezes pode ser uma autorregulação, né? Ele precisa, não estou em casa, ele está assistindo no celular, no computador. Não, para que ele fez na aula. Uma revolução industrial, ele está desenhando, ele, inclusive, ele tem um estilo próprio de desenha, expressionismo, vai fazendo rabisco, tem de forma, e o que acontece? Ele presta atenção. Eu preciso que, na questão educacional, ver. Se der uma aula sobre revolução industrial,
Você prestou atenção em nada, né? Começa a perguntar, quanto tempo aconteceu do lá na Inglaterra? Como que foi? Onde que foi? Foi o primeiro. Quando aconteceu? Mas ele não pode. Se você for lá em casa, tem pilhas e pilhas de desenho. E você falou da Ferrari, sem freio, quando está desregulada, é sério. Mas depois que está justo, você começa a... quando você treina, na verdade eu gosto mais de falar que você tem que treinar o motorista, né? Você ganhou uma Ferrari, eu falo para os meus pacientinhos, ó, é como se você tivesse um carro de Fórmula 1 no seu cérebro. E eu, sua mãe, seu pai, a gente tem um Fusquinha, um carro comum. Como que você acha que tem que treinar o motorista, né? Quem tem esse carro super potente precisa de muito mais treino. Então você ganhou uma coisa ali que é ágil, rápida, mas você vai ter que treinar, né? E aí pode, com o treino, realmente desempenhar bem melhor. Às vezes essa criança, como desenhando, não sei se eu falo do seu filho, precisa de classe, às vezes é assim que ela vai prestar atenção. Pode ser um modelo de autorregulação, mas pode ser que isso interfira. No TDAH... Eu já fiz isso com meu filho aí, como eu sou ele aqui 24 horas por dia, então eu fui verificando assim, lá frente tudo, né? Não, eu tenho paciente que fala isso, que ele precisa realmente estar com o papel ali desenhando, que assim ele presta atenção. Isso, principalmente no espectro autista, funciona mais como autorregulação. No TDAH, pode ser realmente que ele está em outro mundo, em outro plano. Então, a gente precisa conhecer bem o indivíduo, cada pai vai conhecer seu filho. Imagina o desafio para o professor, né? Que cada ano ele recebe um monte na sala, e aí é importante a gente ter sala com menor número de alunos. Se a gente tem uma sala lá com 40 alunos, vai ser muito desafiador, né? E saber o que realmente funciona para cada um. E não advogando para os professores, mas advogando sem procuração, o autismo tem uma determinação legal, o TDAH não. O TDAH a gente ainda vai ter muitas coisas que eu imagino, né? O TDAH e o autismo são muito próximos, e o TDAH não tem essa... Não tem que ter alguém lá. O que dificulta muito a vida do professor. Então, assim, essa perda de foco é mais desafiadora nesse cenário de aprendizado. No espectro autista, que tem o hiperfoco em estudar, né? Aí é muito mais fácil gerenciar, né? Mas são situações que a gente realmente tem que entender, porque é espectro, em tudo é espectro, né? Nenhuma pessoa com TDAH é igual a outra, e nenhuma também com espectro autista, só porque tem o mesmo laudo, o mesmo diagnóstico, eles são iguais. Então a gente precisa ter essa flexibilidade como adultos, né? E outra questão dos critérios é que vários desses sintomas, né? Eles devem estar presentes precocemente. Aqui no DSM fala 12 anos, até porque o adulto vai lá se consultar e não traz a mãe, não lembra, né? Mas a gente tem isso muito precoce. Tem mãe que fala que chutava muito dentro da barriga. Não, na gravidez ele já chutava muito, nasceu, eu já percebia que ele chorava mais, que ele era mais agitado. Então a gente pode ter essas descrições, tá? Então 12 anos ali não é porque surgiu com 12 anos. Vários sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade devem estar presentes em 2 ou mais ambientes. Então, se é só na presença da mãe que o menino se comporta desse jeito, será que é o TDAH? Na escola, na avó, na igreja, qualquer outro lugar, ele está bem, né? Então, a gente fala que tem que ter 2 ou mais ambientes, por isso que é importante ter o relato da família, o relato da escola, né, de outras pessoas que convivem. É uma clara evidência de que interfere no funcionamento social, acadêmico, ocupacional. Então, é a necessidade de haver um prejuízo, não apenas um comportamento, e que não é melhor explicado por outros quadros clínicos, como você tinha perguntado, da ansiedade, né, de outros sintomas, de outras questões orgânicas, tá? Então, aqui o transtorno de ansiedade aparece como um diagnóstico diferencial. Então, imagina que quem está avaliando essa pessoa não tem um exame igual, vou falar do diabetes. Eu vou lá, colho o exame de sangue, o açúcar está aumentado, né? Então, não tem esse parâmetro. E quem traz na consulta tem a sua percepção, vai contar da sua maneira. Já teve paciente que veio uma vez o pai para ter uma segunda opinião, porque a mãe tinha levado, separados, a mãe tinha levado um outro médico, que era neuroadulto, deu o diagnóstico, já deu o remédio,
E aí o pai queria uma segunda opinião e a mãe concordou de vir na consulta, mas veio o pai, a esposa do pai atual e a criança. E para o pai não tinha nada, assim, a criança não tinha nada que preocupasse. Falei, mas olha, com quem que ele mora? Com a mãe, eu preciso da mãe aqui também presente, você concorda na próxima consulta de vocês virem? Ou juntos, ou ela vem, né, e depois eu reúno com cada um separado. Aí a mãe foi com o padrasto, o pai e a esposa do pai do lado de fora, para depois a gente juntar todos. A descrição da mãe era de uma outra criança. E aí ela contava o que a escola chamava, o que a escola dizia, tinha os relatórios da escola. Ela já estava quase separando desse marido, porque o menino com muita agitação, era complicado, inclusive para outra filhinha que ela, né, tinha tido nesse novo casamento. Então ela contava um outro cenário. E eu não estava entendendo, nossa, mas espera aí, parece totalmente diferente. Aí a mãe foi falar, doutora, mas o pai e a família do pai é exatamente igual. Então, quando ele vai para lá no final de semana, que não tem tarefa, nada, né? Ele está exatamente igual ao restante da família. A avó é assim, o pai é assim, né? Então, para o pai, realmente não tinha nada de diferente. E aí, a hora que a criança sai e ficam as duas famílias, né? O pai, não, doutora, realmente, eu era exatamente assim na minha infância. Eu bati em todas as crianças da escola. Estudava no Bueno Brandão, ele falou, ele já tinha batido, ele bateu em todas, de todos os anos, de todas as séries, mas ele era amigo de todo mundo, porque era uma pessoa muito legal. Mas na hora que acontecia alguma frustração ali, na impulsividade, ele batia, né? Então, para ele, tudo que a criança fazia era normal, porque para ele não tinha nenhum prejuízo na visão dele. A família toda dele era daquele mesmo jeito, os primos, ele, todos, né? Mas é uma criança que realmente estava tendo muitos prejuízos, inclusive no aprendizado, na parte social, no aprendizado. Então, é importante a gente ter essa dimensão, né? E algumas dificuldades aqui pro diagnóstico, não temos, então, exame, são critérios subjetivos, depende de quem está contando para a gente, né? Nem tudo a gente vai ver na consulta médica, então a questão da criança saber que ela está sendo avaliada, que ela está num ambiente diferente, ali a gente não tem ecologicamente, né? A gente não consegue mimetizar o que ocorre no dia a dia. Às vezes eu vou fazer um teste, eu não vou perceber, né? Mas como que é num cenário de sala de aula, que tem mais estímulos, mais coisas acontecendo na sua vida, no seu dia a dia, pode estar presente em outras condições também, esses sintomas, como a gente falou. Existe a possibilidade de comorbidades, então eu posso ter o TDAH junto com outros transtornos, e às vezes isso vai confundir diagnóstico e até mesmo tratamento, abordagem. Em geral, medicina não existe nem sempre nem nunca, né? Mas em geral, a gente acaba primeiro estimulando, trabalhando, né? E tratando a comorbidade. Por exemplo, tem a ansiedade e o TDAH, em geral a gente trata primeiro a ansiedade. Tem a depressão e o TDAH, a gente trata primeiro a depressão. E também a gente tem um grande desafio de aplicar esses critérios diagnósticos para os lactentes e para as crianças muito pequenas. Então, dar um diagnóstico muito precoce é desafiador e a gente corre muito risco de errar, né? Até mesmo medicamento a gente não prescreve para criança antes dos 6 anos de idade. Quando é um caso muito extremo, às vezes a gente pode até prescrever para 4, 5 anos. Nos Estados Unidos eles fazem, né, esse tipo de tratamento para crianças menores, mas em geral a gente não usa antes dos 6 anos. E o impacto que isso pode trazer na vida do indivíduo. As pessoas que têm a forma combinada, eles têm uma elevada taxa de prejuízo acadêmico, não porque tenha dificuldade de aprender, mas como não tem esse foco, não finaliza às vezes a atividade, né? Pode gerar uma dificuldade no aprendizado. E a presença de sintomas de conduta, de oposição, de desafio também pode estar presente na forma do TDAH com a hiperatividade e o déficit de atenção junto. Só a desatenção a gente tem maior prejuízo acadêmico. E na forma hiperativa e impulsiva, que é a menos comum, só 4% tem só hiperatividade. Em geral, a gente pensa mais na hiperatividade, né? Que é mais fácil de ver. Aquele menino que todo mundo da escola conhece, né? Vai lá, conversa com o porteiro, com a cozinheira, né? Vai na biblioteca. Eles podem ter essa alta taxa de rejeição e impopularidade. Alguns acabam sendo, assim, líderes,
mas nem sempre tem uma flexibilidade nessa liderança. Então, às vezes a gente tem alguns atritos, às vezes as respostas ou o movimento mais impulsivo gera interpretações erradas, né? Então, a gente pode ter esses problemas na socialização. E lembrar que é um fator genético, embora não é um único gene, a gente fala que é poligênico, é uma combinação, e muitas vezes uma combinação da família do pai e da mãe, né? Então, não é um único gene. E a gente também tem os fatores ambientais, que a gente fala da epigenética, né? Os fatores ambientais, eles podem modular e intensificar sintomas ou minimizar. Então, conforme a estrutura também da família, se o pai e a mãe têm o TDAH, provavelmente vão ter sintomas um pouco mais intensos, né? Ou o pai e a mãe muito rígidos, que não conseguem ter muita flexibilidade, pode ser que acabe perdendo, né, essa possibilidade de treinar o filho de uma maneira, né, um pouco melhor, mais assertiva. Então, os fatores ambientais podem intensificar ou amenizar, mas não são a causa. Não é o pai e a mãe que são culpados, tá? E a gente tem uma prevalência alta, é um transtorno neurocomportamental mais comum na infância, em torno de 5,7% de crianças escolares têm o TDAH, tá? Então, de 5 a 8%, os adultos aproximadamente 2 a 3%, de forma que, assim, em torno de 50% das crianças com TDAH vão para a vida adulta com sintomas também. Então, é possível que esses sintomas minimizem e a gente não tenha prejuízos na vida adulta, principalmente se a gente consegue fazer manejos, dar essa autorresponsabilidade, né, como você falou para aquela criança, aquele adolescente, que ele também consiga se gerenciar ao longo do tempo, tá? Mas essas áreas cerebrais tendem a amadurecer com a idade. Aqui é um estudo mostrando ao longo do tempo o que vai acontecendo com o cérebro da pessoa que tem o TDAH e conseguiu melhorar os sintomas até a adolescência, tem o TDAH e não foi tratado, não melhorou os sintomas, em um grupo controle. Então, as áreas embaixo ali que estão assim, mais arroxeadinhas são as áreas de maior prejuízo, que a gente tinha citado anteriormente. E aqui embaixo a gente tem a comparação. Se a gente pega as crianças que têm o TDAH e que melhoraram os sintomas até a adolescência e compara com o grupo controle, a gente não tem muita diferença nas áreas cerebrais, na espessura do córtex cerebral. Porque o que acontece com o cérebro? O cérebro, aquilo que ele não usa, ele joga fora, ele não guarda. Se essas áreas não forem muito usadas na infância, na adolescência, o cérebro vai entendendo que elas não são úteis e ele vai diminuir o número de células ali. Então, a gente não tem diferença quando a gente compara o grupo controle com aqueles que melhoraram os sintomas. Então, aqui a gente está vendo pouquinha coisa colorida diferente, né? Só esse pontinho aqui, não tem uma diferença significativa. Mas se a gente comparar os que têm o TDAH e não melhoraram os sintomas até o final da adolescência, aí a gente tem uma diferença grande nessas duas áreas, ó, mostrando que eu tenho uma camada mais fina de córtex cerebral nessa região. Então, essa pessoa vai para a vida adulta com menor número de neurônios, vai ser mais desafiador ela conseguir melhorar sintomas, né? Não quer dizer que seja tarde, né, gente? Nunca é tarde para a gente fazer, sim, uma intervenção, principalmente a terapia no adulto, né, que ele vai responder até com mais maturidade, mas ele já conta com uma coisa que está desprivilegiada. Então, tratar sintomas é muito importante. E aqui não falou só de remédio. Melhorou sintomas com terapia, com medicação ou com as duas coisas juntas. Então, é importante a gente estar atento, né, a melhorar esses sintomas. É estilo de vida, né? Isso. Contribui muito. E aqui a gente tem as comorbidades, tá? A gente pode ter o transtorno obsessivo-compulsivo, transtornos ansiosos, transtorno de conduta, bipolar, aprendizado, uso de substâncias, quanto que é maior em pessoas que têm o TDAH. Antigamente as pessoas falavam assim, é porque ele tomou metilfenidato, tomou remédio, aí por isso que ele foi para as drogas. Mas esses estudos que são, né, mais naturais, a história natural da doença, que a gente chama assim, né, história natural sem interferência de tratamento, a gente sabe que a incidência de busca de substâncias psicoativas é muito maior
em quem apresenta os sintomas e também não foi tratado, não teve melhora desses sintomas ao longo do tempo. E em relação ao tratamento, lembrar que estilo de vida é importante para todo mundo, tá? Então, hábitos de vida, atividade física, ajuda muito nessa autorregulação, nesse autocontrole, tendo um professor junto, né, gente, que vai colocar as regras, os limites, né, só pegar a bola e jogar na rua, que a gente possa ter um educador físico também junto. Hábitos de sono, rotinas estruturadas, tudo isso ajuda no autocontrole, na autorregulação, na pessoa estar bem, né? Alimentação saudável, a gente não tem nada na literatura falando que excesso de açúcar pode gerar o TDAH, isso já foi muito assim, colocado até em desenhos animados, né? Mas isso não causa sintomas. Mas é claro que algumas substâncias que são mais estimulantes, é bom a gente evitar, né? Porque vai intensificar às vezes sintoma. E o excesso de tela é o principal, né? O uso excessivo de telas vai trazer uma desregulação maior, porque incentiva essa coisa mais acelerada, não ter o freio, e não vai dar oportunidade de vivenciar outras situações que são muito mais positivas do ponto de vista educacional. Então, evitar o excesso de telas. A psicoterapia e orientação parental é o alicerce, é o principal. Inicialmente, os trabalhos, as diretrizes, os guidelines internacionais, a primeira coisa que eles falam é orientação parental. Então, criança de 4, 5 anos, suspeita de TDAH, orientar os pais. É a primeira coisa. Não está resolvendo, fazer a psicoterapia nos guidelines em grupo. Aqui no Brasil, poucas pessoas têm experiência em trabalhar a psicoterapia em grupo. Mas esse manejo bem feito, né, ele é bastante positivo. Então, orientação parental, a intervenção diretamente com a criança, principalmente em grupo. Se não tiver alguém com experiência, pode ser a psicoterapia individual. E quando a gente falhou em tudo isso, é que a gente vai pensar em medicamento, tá? Então, o medicamento é quando tem um prejuízo muito acentuado, uma criança mais velha com grande prejuízo, ou que a gente não conseguiu, com essa orientação parental, com essa psicoterapia, um manejo suficiente. E medicamento hoje, a gente tem duas linhas principais. O psicoestimulante, que é o metilfenidato, a lisdexanfetamina, que às vezes vocês conhecem como Ritalina, Concerta, né? O Venvance. E a gente tem também a linha da atomoxetina, que ela não é um psicoestimulante, então um age mais se a gente for pensar em termos de neurotransmissor, principalmente dopaminérgico, os psicoestimulantes, e a linha da atomoxetina, do Atenta, ele vai agir mais no noradrenérgico, adrenérgico, noradrenérgico. Então são medicamentos que podem ajudar bastante nesse controle, na ativação do cérebro, mas também a gente tem que pensar que não é uma medicação para cura, ela é para sintomas. Então a gente vai minimizar sintomas. É muito bom para o indivíduo vivenciar um dia organizado, atento, rendendo. Então isso é importante, é interessante. Mas quando a gente tira a medicação, a pessoa está do mesmo jeito. Se a gente não fez o trabalho da psicoterapia, se a gente não fez uma rotina estruturada, se a gente não deu para esse indivíduo orientações, né, para que ele tenha um autogerenciamento. Então a medicação ela não é para a vida toda, ela é temporária, é para a gente realmente minimizar esses prejuízos. A gente precisa muito ter esse alicerce da orientação parental, da intervenção com a criança, da orientação para aquela pessoa que passa mais tempo com ela, o professor, fica 4 horas, né? Então precisa ser um cenário bastante enriquecedor e bem aproveitado, bem utilizado para essa pessoa ter oportunidade ali de desenvolver também. Ficar 4 horas em sala de aula, isso é muito importante, né? Os professores precisam estar muito bem trabalhados e treinados. Então a gente não pensa na medicação, ela faz um efeito maravilhoso, né? Toma a primeira dose do metilfenidato, a família já fala, nossa, é outra criança. Mas não é para a vida toda, isso é algo temporário, a gente precisa que esse indivíduo aprenda a se autogerenciar, tá? Eu sempre dou exemplo assim, que eu tive uma aluna no ano passado, passou comigo, né, no último ano dela de residência, e ela, assim, tudo que eu falo ela anotava, ela estava sempre com tablet, o que eu pedia ela trazia na hora. Se eu tinha um paciente grave, eu confiava nela. E aí depois eu fui ver que ela tem o TDAH, mas ela aprendeu a se gerenciar. Então ela acabou sendo a melhor aluna daquele ano, né? Então a gente pode sim ter pessoas que vão
ir para a vida adulta sem esses prejuízos, sabendo se gerenciar e alinhados com seus sonhos, com seus propósitos. Eu acho que esse é o nosso papel, né? Conhecer as nossas crianças e estar sempre alinhado, né, com esses propósitos daquele indivíduo. Do ponto de vista do paradigma médico espírita, quando a gente falou o que é saúde, né, do ponto de vista ali do Emmanuel, que seria esse bem-estar, né, e essa harmonia da alma, então a gente também tem que lembrar de todas as nossas condições orgânicas, pensar nesse tratamento integral, corpo, mente, espírito. O remédio mais eficaz, segundo Emmanuel, no Consolador, né, está nas ações corretas do próprio espírito, e a receita é a renovação dos sentimentos, a prática do bem, mudança de pensamentos, como forças capazes de reorganizar as células do corpo e trazer a saúde real. Então a gente está aqui como espíritos encarnados, né? E a gente está tendo inúmeras oportunidades, tendo ou não alguma condição, convivendo ou não. Quanto mais a gente puder estar alinhado os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas ações para essa evolução, mais a gente vai ter essa harmonia da nossa alma, essa conexão criatura-criador. Então, pensando aqui, né, que a gente tem muitos pais, não esquecer do evangelho no lar, trazer as crianças para esse evangelho no lar, é uma oportunidade riquíssima, né, Beatriz, minha irmã está aqui, eu lembro eu ali pequenininha, folheando os livros de evangelização, a historinha da Tartaruguinha Verde sempre foi a minha paixão, tá lá no meu consultório, até a gravura que meu irmão pintou, né? Então, mesmo sem ler, já folheando, já contando a historinha, e depois que eu aprendi a ler, nossa, descobri o que aquela história contava, aqueles desenhos tão maravilhosos, e o fundamento que tinha aquilo, e nossa mãe dava oportunidade, né, de cada um fazer uma leitura. Eles se tornaram espíritas, eu tinha 4 anos de idade, e aí já começaram o culto no lar. Então, cada um lia alguma coisa, alguma mensagem, e eu pegava os livrinhos e ficava contando. Beatriz falava assim, mas não é isso que está escrito não, ela está lendo errado. Minha mãe, deixa ela ler, é ela que está lendo. Aí eu me sentia toda empoderada, né? Eu que estou lendo, a história é minha. Então isso deu um gosto na leitura, deu um gosto da literatura espírita, né? Evangelizadora por muitos anos aí. Então a importância dessa família conviver nesse momento e buscarem juntos, né? Essa harmonia, essa conexão juntos, criatura, criador, né? E a oportunidade que a gente mais tem, mais rica, é com os familiares, né? Cada irmão meu me trouxe, assim, ensinamentos riquíssimos. A Beatriz me trouxe ensinamentos, assim, de compaixão, que a gente olha para ela, ela é aquela pessoa que você não precisa pedir ajuda, ela já está ali pronta para fazer, né? O meu outro irmão, Eduardo, assim, disciplina. Então, aprendi a ter uma disciplina muito boa, assim, vendo a maneira dele fazer as coisas, né? E ele falava, Nívia, toda vez que você voltar da aula, estuda o que o professor deu. A partir do 2º ano do ensino fundamental, ele me falou isso todo dia. Eu chegava em casa e estudava. Então, nem precisei estudar para vestibular, né? Porque já sempre aprendi com ele essa disciplina. Paulinho me ensinando assim, uma vez eu estava fazendo residência fora, levei ele para passar uns dias comigo e levava ele para os plantões e tudo. Eu falei, nossa, Paulinho, você deve estar cansado, né? Ele, quem ama não cansa. Gente... Então, assim, cada um trouxe para mim uma riqueza, poder estar junto, ter momentos juntos entre família, ainda mais com o evangelho na mão, é riquíssimo. Poder trazer criança na aula de evangelização, tanto que isso é rico, né? Eu lembro até hoje das musiquinhas que a gente cantava lá no Fé Esperança, que era mais perto da nossa casa, os professores dando aula, até hoje, eu lembro, né, dos primeiros professores ali de evangelização, tanto que isso é rico. E deixar as crianças serem crianças, né, gente? Elas vão aprontar um pouquinho, né? A gente querer ter controle de tudo, querer tudo muito perfeito o tempo todo, aquela casa que está muito bonita, muito limpa, muito organizada, mas as pessoas ali estão se sentindo muito mal, né? Então, a gente precisa, às vezes, fazer uma baguncinha com elas também, permitir algumas situações, né? Porque, na verdade, eles são essa docilidade, esse amor, né? Que vive nos nossos corações. Eu sou extremamente apaixonada pelas crianças com essas neurodiversidades, né? Essa neurodivergência, e principalmente os que têm o TDAH, porque eles levam muita bronca de coisa que eles nem tiveram a intenção de fazer errado, né? Então, assim, a gente quis trazer algo para vocês, o tempo é curto, se alguém quiser fazer mais algum comentário...
Valeu? Então tá agora. Muito obrigada, viu, gente? A parte Mas quantos momentos você vai vir no céu? Oh, Jesus. Vamos fazer a nossa prece, então? Então, nós vamos elevar o pensamento, agradecer a Deus por essa presença, aqueles que estão aqui no corpo físico, no plano espiritual, que possamos retornar para os nossos lares com mais alegria, mais harmonia, buscando viver a cada dia essa conexão com o nosso Criador, essa conexão conosco mesmos, buscando também a conexão com aqueles que vivem no nosso lar. Possamos seguir no caminho de amor, de fraternidade, de empatia, possamos estar fortalecidos nos nossos propósitos, concretizando aqueles sonhos que tantos benfeitores da espiritualidade nos ajudaram a plasmar esse corpo, essa família, essa cidade maravilhosa em que nós moramos. Que possamos nos recordar desses propósitos, agradecer as oportunidades e prosseguir nessa jornada tão abençoada e feliz. Que assim seja. Pessoal,